Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 19. Houve aquela sensação de piscadela e uma gelada brisa matinal golpeou seu rosto. Ralph abriu os olhos e espiou a mulher ao seu lado. Por um instante, vislumbrou sua aura esvoaçar por trás dela como uma sobressaia de gaze num vestido de baile antigo, e em seguida viu apenas Lois, parecendo 20 anos mais jovem do que na semana anterior. E também extremamente deslocada, em seu casaco leve de outono e no vestido sóbrio de visitar doentes, ali no telhado de piche e brita do hospital. Ralph abraçou-a com mais força quando ela começou a tremer. De Laquesis e Cloto nem sinal. Embora pudessem estar parados bem aqui do nosso lado, pensou Ralph. Aliás, é bem provável que estejam. De repente, lembrou-se outra vez da velha frase do lançador puxa-saco, aquela que, se a pessoa queria jogar, tinha que mostrar jogo. Portanto, adiantem-se, cavalheiros, e façam suas apostas. Mas era bem mais frequente a gente ser objeto e não sujeito do jogo. E qual era o jogo? Fazê-lo de otário, naturalmente. E por que lhe ocorria essa sensação agora? Porque houve muitas coisas que você nunca descobriu, disse Caroline dentro de sua cabeça. Eles o conduziram por muitas veredas interessantes e o mantiveram afastados da questão principal até ser demasiado tarde para você fazer as perguntas que eles talvez não quisessem responder. E não creio que uma coisa dessas aconteça por acaso, não acha? Não, ele não achava. Aquela sensação de ser conduzido por mãos invisíveis para dentro de um túnel escuro, onde poderia haver qualquer coisa à espreita, tornou-se mais forte. A sensação de estar sendo manipulado. Sentiu-se pequeno e vulnerável e pau da vida. Bem, estamos de volta, Lois disse por entre os dentes que batiam de frio. Que horas você acha que são? Dava a impressão de serem umas 6 horas, mas, quando Ralph olhou para o relógio, não se surpreendeu ao constatar que não estava funcionando. Não se lembrava qual foi a última vez em que lhe dera a corda. Provavelmente na terça-feira de manhã. Acompanhou o olhar de Lois para o sudoeste e viu o centro cívico erguendo-se como uma ilha no meio de um mar de carros. Com o sol do início da manhã tirando reflexos de suas grandes janelas curvas, o centro parecia uma versão gigantesca do edifício onde George Jetson trabalhava. O enorme saco mortuário que o envolvia há poucos instantes desaparecera. Ah, não desaparecera não. Não se iluda, companheiro. Você pode não estar vendo, mas ele continua lá, sim. Cedo, respondeu a Lois, puxando-a mais para junto de si, quando uma rajada de vento despenteou seus cabelos. Cabelos que agora eram igualmente pretos e brancos e começavam na testa. Mas acho que vai ficar tarde rapidinho. Ela compreendeu o que ele queria dizer e concordou com um aceno de cabeça. Onde estão Laquesis e... Em um nível onde o vento não congela o rabo da gente, imagino. Vamos procurar uma porta e dar-o fora desse telhado. Porém, ela continuou onde estava por mais um momento, tremendo e contemplando a cidade. Que será que ele fez? Perguntou baixinho. Se não escondeu uma bomba no centro, que poderá ter feito? Talvez ele tenha escondido uma bomba, só que os cães de nariz treinado ainda não a encontraram. Ou talvez tenham escondido alguma coisa que os cães não foram treinados para encontrar. Uma lata escondida nas vigas do telhado, digamos. Uma substância letal que Ed tenha preparado na banheira. Afinal, ele ganhava vida como químico. Pelo menos até largar o emprego para virar maluco de tempo integral. Poderia estar planejando matá-los com gás, como se fossem ratos. Que horror, Ralph! Ela levou a mão ao peito, pouco acima dos seios, e fitou-o com os olhos arregalados e tristes. Vamos, Lois. Vamos dar-o fora desse telhado infecto. Desta vez ela o acompanhou de boa vontade. Ralph conduziu até a porta do telhado que, esperava com fervor, estivesse destrancada. 2.000 pessoas, ela comentou quase gemendo, quando alcançaram a porta. Ralph ficou aliviado ao sentir a maçaneta girar em sua mão, mas Lois agarrou-o pelo pulso com a mão gelada antes que ele pudesse abrir a porta. Seu rosto erguido expressava uma ansiosa esperança. Talvez aqueles homenzinhos estivessem mentindo, Ralph. Talvez tenham interesses ocultos, do tipo que estamos muito longe de compreender, e seja tudo mentira. Não acho que saibam mentir, ele respondeu lentamente. E aí é que está o problema, Lois. Não acho que saibam. Além do mais, há aquilo lá. E apontou para o centro cívico, para a membrana escura que não podiam ver,
mas que ambos sabiam que estava presente. Lois não quis se virar para olhá-la. Em vez disso, colocou a mão gelada sobre a dele, abriu a porta do telhado e começou a descer as escadas. 2. Ralph abriu a porta no fim da escada, deu uma espiada no corredor do 6º andar, constatou que estava vazio e puxou Lois para fora. Quando seguiam em direção aos elevadores, detiveram-se diante de uma porta aberta com o letreiro Sala dos Médicos impresso na parede em letras muito vermelhas. Era a sala cujo interior tinham visto ao subirem ao telhado com clotos e laqueses. Quadros de Winslow Home pendurados tortos nas paredes, uma cafeteira de vidro refratário numa chapa elétrica e uma horrenda mobília sueca. Não havia ninguém na sala, mas a TV aparafusada à parede estava ligada a si mesmo, e sua velha amiga Lisette Benson lia as notícias matinais. Ralph lembrou-se do dia em que ele, Lois e Bill se achavam sentados na sala de Lois, comendo macarrão gratinado, enquanto assistiam à reportagem de Lisette Benson sobre o incidente das bonecas atiradas contra o Obamacare. Fora há menos de um mês. E subitamente lembrou-se que Bill McGovern jamais assistiria Lisette Benson outra vez, ou se esqueceria de trancar a porta da rua, e uma sensação de perda, forte como um vendaval de novembro, atravessou-o. Não conseguia acreditar totalmente, pelo menos no momento. Como Bill poderia ter morrido tão depressa e sem a menor cerimônia? Ele teria odiado, Ralph pensou, e não somente porque consideraria morrer de infarto no corredor de um hospital um gesto de mau gosto, mas também porque consideraria tal morte um drama sem categoria. Mas vira a acontecer, e Lois chegara a senti-la devorando as entranhas de Bill. Ralph pensou no saco mortuário que envolvia o centro cívico e no que ia ocorrer ali se eles não impedissem o evento. Recomeçou a andar na direção dos elevadores, mas Lois o puxou de volta. Espiava fascinada a TV. Vai se sentir muito aliviada quando o discurso da defensora do direito ao aborto, Susan Day, hoje à noite, pertence ao passado, dizia Lisette Benson. Mas a polícia não é a única a pensar assim. Aparentemente, tanto os defensores da vida quanto os da opção estão começando a se ressentir da tensão de viver à beira de um confronto. John Kirkland fala ao vivo do Centro Cívico de Derry agora de manhã. E tem outras notícias. John, o homem pálido e carrancudo ao lado de Kirkland, era Dan Dalton. O button na camisa mostrava um bisturi ameaçando o bebê com os joelhos dobrados em posição fetal. Em volta, um círculo vermelho cortado por uma diagonal também vermelha. Ralph viu meia dúzia de carros de polícia e 2 caminhões de TV. Um com o logotipo da NBC na lateral ao fundo da cena. Um policial fardado caminhava pelo gramado levando 2 cães pelas guias, um sabujo e um pastor alemão. Certo, Lisette. Estou aqui no centro cívico, onde se poderia dizer que é uma atmosfera de ansiedade e íntima determinação. Ao meu lado, Dan Dalton, presidente da organização Os Amigos da Vida, que tem se oposto tão veementemente ao discurso da senhora Day. Senhor Dalton, o senhor concordaria com a minha avaliação? De que há muita ansiedade e determinação no ar? Dalton perguntou. A Ralph, seu sorriso parecia ao mesmo tempo nervoso e arrogante. Acho que poderia descrevê-la assim. Estamos preocupados porque Susan Day, uma das maiores criminosas à solta no país, conseguirá confundir a questão central aqui em Derry. A matança diária de 12 a 14 fetos desamparados. Mas, Sr. Dalton, Dalton interrompeu-o. Estamos decididos a mostrar à nação que nos observa que não pretendemos ser bons nazistas e que nem todas as pessoas se deixam intimidar pela religião e pelo que é politicamente correto, o temível PC. Sr. Dalton, também estamos decididos a mostrar à nação que nos observa que ainda há pessoas capazes de se levantar em defesa de suas crenças e de corresponder à sagrada responsabilidade que o bom Deus nos... Sr. Dalton, os Amigos da Vida estão planejando algum tipo de protesto violento aqui? A pergunta o fez calar-se por um momento e, pelo menos temporariamente, drenou toda a vitalidade enlatada de seu rosto. Com isso, Ralph vislumbrou uma coisa desanimadora. Sob aquele rompante, Dalton estava morto de medo. Violência? Disse finalmente. Pronunciou a palavra com cuidado, como se, do contrário, pudesse causar um corte feio em sua boca. Deus dos céus, não! Os Amigos da Vida rejeitam a ideia que 2 erros possam produzir um acerto. Pretendemos montar uma manifestação maciça. Estão vindo se juntar à nossa luta os defensores da vida de Augusta, Portland, Portsmouth e até de Boston, mas não haverá violência. E o Ed de Pinot? O senhor pode falar em nome dele? Os lábios de Dalton, já finos a ponto de parecerem uma costura,
Agora quase desapareceram de todo. O Sr. de Pinot não está mais ligado aos amigos da vida, respondeu. Nem tampouco Frank Felton, Sandra McKay ou Charles Pickering, caso pretenda perguntar. O olhar de John Kirkland para a câmera foi breve, mas significativo. Dizia que achava Dan Dalton completamente pirado. O senhor está me dizendo que Ed de Pinot e esses outros indivíduos, me desculpe, não sei quem são, formaram um grupo anti-aborto isolado? Uma espécie de dissidência? Nós não somos anti-aborto, somos pró-vida, Dalton exclamou. Há uma grande diferença, mas parece que vocês, repórteres, não conseguem distinguir. Então o senhor não sabe onde anda Ed de Pinot, nem o que poderia estar planejando, se estiver planejando alguma coisa? Não sei, nem me interessa onde ele está, e não quero saber de sua dissidência tampouco. Mas você está com medo, Ralph pensou. E se um sacana dono da verdade como você está com medo, então eu acho que estou aterrorizado. Dalton se afastou. Kirkland aparentemente decidiu que ainda não o espremera de todo. Saiu atrás dele, sacudindo o fio do microfone para soltá-lo. Mas não é verdade, Sr. Dalton, que enquanto esteve associada aos Amigos da Vida, Ed de Pinot instigou várias manifestações com objetivos violentos, inclusive a do mês passado em que atiraram bonecas cheias de sangue. Vocês são todos iguais, não é mesmo? Dan Dalton exclamou. Vou rezar por você, meu amigo. E afastou-se com altivez. Kirkland acompanhou com o olhar por um momento, intrigado, então voltou-se para a câmera. Tentamos encontrar a presidente da organização oposta à do Sr. Dalton, Gretchen Tibbury, que assumiu a tarefa de coordenar o evento para o Woman Care, mas ela não pôde nos conceder entrevista. Ouvimos dizer que se encontra em High Ride, um abrigo e casa de passagem para mulheres ligadas ao Woman Care. Presumivelmente, ela e suas companheiras estão cuidando dos detalhes finais da programação do comício e discurso dessa noite no Centro Cívico, na esperança de que seja seguro e sem violência. Ralph olhou para a luz. Tudo bem. Pelo menos agora sabemos aonde estamos indo. A imagem voltou a Lisette Benson no estúdio. John, há realmente indícios de possíveis manifestações de violência no Centro Cívico? E mais uma vez a Kirkland, que retomara sua posição original diante dos carros de polícia. Segurava um pequeno retângulo branco com alguma coisa impressa diante da gravata. Bem, o pessoal da segurança que se encontra de serviço aqui recolheu centenas dessas fichas espalhadas pelo jardim de entrada hoje, quando o dia amanheceu. Um dos guardas afirma que viu o veículo de onde foram atiradas. Diz que foi um Cadillac do fim da década de 60, marrom ou preto. Ele não conseguiu anotar o número da placa, mas diz que havia um adesivo no para-choque traseiro com os dizeres aborto não é opção, é crime. De volta ao estúdio, onde Lisette Benson observava com grande interesse. Que está escrito nesses cartões, John? Novamente Kirkland. Acho que teríamos de responder que é uma espécie de charada. Ele baixou os olhos para o cartão e leu. Se você tem um revólver carregado com 2 balas apenas e se encontra em uma sala com Hitler, Stanley e alguém pró-aborto, o que é que você faz? Kirkland ergueu os olhos para a câmera e continuou. A resposta impressa no verso, Lisette, é a seguinte. Atire no pró-aborto 2 vezes. John Kirkland, ao vivo do Centro Cívico de Derry. 3. Estou morrendo de fome, Luiz comentou enquanto Ralph manobrava atentamente o Oldsmobile por uma série de rampas de garagem que deveria libertá-los. Isto é, se Ralph não perdesse nenhuma das setas de saída. Se é exagero, não é muito. Eu também, retrucou Ralph. E considerando que não comemos nada desde terça-feira, acho que já era de se esperar. Vamos nos sentar e tomar um bom café da manhã a caminho da High Ride. Teremos tempo? Arranjaremos. Afinal de contas, um exército luta com a barriga. Imagino que sim, embora não me sinta nada militarizada. Você sabe onde? Fique quieto um segundo, Lois. Ele parou abruptamente o Oldsmobile e apurou os ouvidos. Ouviu um claque repetitivo sobre o capô que não lhe agradou muito. Claro que as paredes de concreto de locais como esse tendiam a ampliar os sons, porém... Ralph, ela perguntou nervosa, não vai me dizer que tem alguma coisa errada com o carro? Por favor, não me diga isso, está bem? Acho que o carro está ótimo, respondeu, recomeçando a se deslocar lentamente em direção à luz. É que perdi a intimidade com a velha Nelly desde que Carol morreu. Esqueci o tipo de sons que costumava fazer. Você ia me perguntando uma coisa, não ia? Se você sabe onde fica o abrigo. High Ride. Ralph balançou a cabeça. Em algum ponto na divisa com Newport, é só o que sei.
Acho que não informam a homens onde ficam. Estava na esperança de que você talvez soubesse. Lois sacudiu a cabeça. Nunca precisei usar um lugar desses, graças a Deus. Teremos que ligar para ela, a tal Tibbury. Você a conheceu na companhia de Ellen, portanto pode falar. Ela vai escutá-lo. Lois lançou a Ralph um breve olhar que lhe aqueceu o coração. Qualquer pessoa com algum bom senso escutaria Ralph, dizia, mas ele sacudiu a cabeça. Aposto que as únicas ligações a que ela está atendendo hoje são as que vêm do centro cívico ou do lugar onde Susan Day estiver. Dê uma espiada em Lois. Sabe, aquela mulher tem muito peito para vir aqui, ou então é burra demais. Provavelmente um pouco de cada. Se Gretchen Tibbury não estiver atendendo, como vai falar com ela? Bem, vou lhe dizer. Fui vendedor durante um longo período da minha vida real, como diria Fay Chapin, e aposto como ainda consigo ser criativo quando é preciso. Ele pensou na mulher do guichê de informações de aura laranja e sorriu. Persuasivo também, acho. Ralph. Sua voz era fraca. Que foi, Lois? Isto me parece vida real. Ralph afagou sua mão. Sei o que quer dizer. 4. Um rosto conhecido em magricela espiou para fora da cabine de pagamento da garagem do hospital, um sorriso conhecido, um sorriso do qual no mínimo meia dúzia de dentes tinham desertado, iluminou a cabine. Ei, Ralph, é você? Diabo, e se não é? Beleza, beleza. Trigger? Ralph perguntou lentamente. Trigger Venshaw? Em pessoa. Trigger afastou os cabelos castanhos e lisos dos olhos para poder dar uma boa olhada em Lois. E quem é essa flor aí? Conheço ela de algum lugar. Diabo, se não conheço. Lois Chase, informou Ralph, puxando o ticket do estacionamento que imprensara sobre o protetor de sol. Vai ver, você conheceu o marido dela, Paul. Se conheci, Trigger exclamou. Fomos guerreiros de fim de semana, em 70, talvez 71. A gente fechou a Nance Darvins mais de uma vez. Puxa a vida. E como vai indo o Paul, madame? O Sr. Chase faleceu há pouco mais de 2 anos, respondeu Lois. Diabos, sinto muito. Era um campeão, o Paul Chase. Campeão em tudo. Todos gostavam dele. Trigger pareceu tão aflito quanto se tivesse sabido que o falecimento ocorrera naquela manhã. Muito obrigada, Sr. Fanchon. Lois consultou o relógio e ergueu os olhos para Ralph. Seu estômago roncava, acrescentando um ponto final à argumentação. Ralph entregou o ticket pela janela aberta do carro e, quando Trigger o recebeu, repentinamente se deu conta de que o carimbo indicaria que ele e Lois estavam ali desde terça-feira à noite, quase 60 horas. — Que aconteceu com a titularia, Trigger? Perguntou depressa. Ah, eles me despediram, respondeu Trigger. Não contei para você? Despediram quase todo mundo. No começo fiquei para morrer, mas aí arranjei esse outro aqui em abril e é isso. E acho que estou gostando muito mais. Tem uma televisãozinha para ver quando o movimento está fraco. E não tem ninguém buzinando para mim se não arrancar no segundo em que o sinal abre, nem me cortando lá na extensão da Harris. Todo mundo correndo para chegar em outro lugar. É o que é. Só não sei para quê. E vou dizer uma coisa, Ralph. Aquele furgão era mais frio que peito de bruxa no inverno. Desculpe, madame. Lois não respondeu. Parecia estar estudando as costas das mãos com grande interesse. Enquanto isso, Ralph observou com alívio que Trigger amassou o ticket e atirou-o no lixo, sem verificar o carimbo de hora e data. Comprimiu um dos botões da caixa registradora e apareceram 3 zeros na tela da cabine. Puxa, Trigger, não precisava se incomodar. Ralph agradeceu. Ei, não foi nada. E num gesto grandioso, apertou outro botão. Este ergueu a barreira diante da cabine. Foi bom ver você. Ah, você lembra aquele dia lá no aeroporto? Putz, o tempo fechou para valer e aqueles 2 caras quase se atracaram. Depois choveu a beça. Caiu um pouco de granizo também. Você estava a pé e lhe deu uma carona até em casa. Desde aquele dia só vi você umas 2 vezes. Observou Ralph com mais atenção. Você está com uma cara muito melhor agora, Ralph, acredite. Diabos, você não parece ter mais de 55 anos. Beleza. Ao lado de Ralph, o estômago de Lois roncou outra vez, mais alto. Ela continuou a examinar as costas das mãos. Mas me sinto bem mais velho, retorquiu Ralph. Olha, Trigger, foi ótimo ver você, mas tenho que... Diabos! Trigger disse, e seus olhos pareceram distantes. Tinha uma outra coisa para dizer, Ralph. Pelo menos acho que tinha.
Sobre aquele dia. Putz, estou ficando velho e burro. Ralph esperou mais um pouco, pairando constrangido entre a impaciência e a curiosidade. Bem, não se aflija, Trigg. Já faz muito tempo. Que diabo? Trigg se perguntou. Olhou para o teto da cabine apertada, como se a resposta pudesse estar escrita ali. Ralph, precisamos ir, falou Lois. E não é só pela vontade de tomar café. Vamos, você tem razão. Pôs o Oldsmobile novamente em movimento, embora lentamente. Se você se lembrar, Trigger, me ligue. O telefone está na lista. Gostei muito de ver você. Trigger Venshaw não lhe deu atenção. Na realidade, nem parecia mais consciente da presença de Ralph. Foi uma coisa que vimos? Perguntou ao teto. Ou alguma coisa que fizemos? Putz. Ele continuava a olhar para cima e a coçar os cabelinhos crespos da nuca quando Ralph virou à esquerda e, com um aceno final, saiu na rua do hospital, dirigindo-se para o prédio baixo de tijolos à vista onde funcionava o Omancare. 5. Agora que o sol estava totalmente de fora, havia apenas um segurança e nenhum manifestante. Essa ausência fez Ralph se lembrar de todos os épicos passados nas selvas que vira quando o rapaz, principalmente a parte em que os tambores nativos paravam de rufar e o herói, John Howe ou Frank Buck, se virava para o chefe dos carregadores e dizia que não estava gostando daquele silêncio profundo. O segurança tirou uma prancheta debaixo do braço, apertou os olhos para olhar os olhos de Ralph e anotou alguma coisa. O número da placa, supôs Ralph. Então veio andando em sua direção pelo caminho coberto de folhas. A esta hora da manhã, Ralph pôde escolher uma das vagas de 10 minutos de frente ao prédio. Estacionou, desembarcou e deu a volta para abrir a porta de luz, conforme fora treinado a fazer. — Como é que vamos agir? Ela perguntou quando Ralph segurou sua mão para ajudá-la a descer. — Provavelmente teremos de bancar os simpáticos, mas não vamos exagerar, certo? — Certo. Ela deu uns tapinhas nervosos pela frente do casaco ao atravessarem a rua e se abriu num sorriso de 1 megawatt para o segurança. — Bom dia, seu guarda. — Bom dia. Ele deu uma olhada no relógio. — Acho que ainda não tem ninguém aí dentro, a não ser as recepcionistas e a faxineira. — É com a recepcionista que queremos falar, disse Lois animada. Isto era novidade para Ralph. — Barbie Richards. A tia Simone mandou um recado para ela passar adiante. Muito importante. Diga a ela que é Lois Chase. O segurança pensou um pouco, até que acenou com a cabeça em direção à porta. — Não vai ser preciso. Pode entrar direto, madame. — Não vamos demorar nem 2 segundos, certo, Norton? Disse, sorrindo mais radiosa que nunca. 2 segundos e meio, mais provavelmente, concordou Ralph. Quando se aproximavam do prédio, deixando segurança para trás, ele se curvou para Lois e murmurou. — Norton? Meu Deus, Lois, Norton? Foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Acho que já estava pensando em The Honeymooners. Ralph e Norton, lembra? Lembro. Um dia desses, Alice... Bum! Direto para a lua. 2 das 3 portas estavam trancadas, mas a da ponta esquerda abriu e eles entraram. Ralph apertou a mão de Lois e sentiu um aperto em resposta. Na mesma hora, sentiu uma forte concentração, como se sua força de vontade e consciência se reduzisse e intensificassem. Em torno dele, os olhos do mundo pareceram primeiro piscar e depois se arregalar, em torno dos 2. A área de recepção era quase ostensivamente simples. Os cartazes nas paredes eram, na maioria, do tipo que as agências de turismo estrangeiras enviam pelo preço da postagem. A única exceção encontrava-se à direita da mesa da recepcionista. Uma enorme foto em preto e branco de uma jovem vestindo uma bata de grávida. Achava-se sentada em um banquinho de bar com um cálice de martini na mão. Quando você está grávida, você nunca bebe sozinha, dizia a legenda. Não havia indicação de que em um quarto ou quartos, atrás desse espaço comercial agradável e inexpressível, faziam-se abortos a pedido. Bem, pensou Ralph, que é que você esperava? Um anúncio? Um cartaz com fetos abortados num balde de lixo galvanizado entre os cartazes da ilha de Capri e dos Alpes italianos? Caia na real, Ralph. À esquerda, uma mulher corpulenta, entre os 40 e tantos ou 50 e poucos anos, lavava o tampo de vidro da mesinha de centro. Havia um carrinho cheio de material de limpeza a seu lado.
Estava imersa numa aura azul escura em que doentias pintas pretas esvoaçavam como um enxame de estranhos insetos na altura do coração e dos pulmões, e espiava os recém-chegados com indisfarçável desconfiança. Bem à frente, outra mulher os observava atentamente, embora sem a desconfiança da encarregada da limpeza. Ralph reconheceu a do telejornal no dia do incidente com as bonecas cheias de sangue. A sobrinha de Simone Castangway tinha cabelos escuros, uns 35 anos, e era quase bonita mesmo de manhãzinha. Sentava-se a uma austera mesa de metal cinza que contemplava perfeitamente sua aparência, imersa numa aura verde floresta que parecia muito mais saudável do que a da faxineira. Um vaso de vidro lapidado, cheio de flores de outono, enfeitava um canto da mesa. Ela sorriu hesitante para eles, sem demonstrar reconhecê-los, então sacudiu um dedo para o relógio na parede. Só abrimos às 8, informou. E acho que, de qualquer maneira, não poderíamos atendê-los hoje. Os médicos estão todos de folga. Quero dizer, a doutora Hamilton está dando a cobertura técnica, mas não tenho certeza se poderia chamá-la. Há muitas coisas acontecendo. É um grande dia para nós. Eu sei, respondeu Lois e deu outro aperto na mão de Ralph antes de soltá-la. Ele ouviu mentalmente sua voz, muito fraca por um instante, como uma ligação interurbana ruim, mas audível. Fique onde está, Ralph. Ela está... Lois enviou-lhe uma imagem ainda mais fraca do que o pensamento, que desapareceu praticamente na hora em que Ralph a vislumbrou. Esse tipo de comunicação era muito mais fácil nos níveis superiores, mas o que percebeu foi o suficiente. A mão que Barbara Richards apontara para o relógio agora descansava descontraída sobre a mesa, mas a outra estava sob o móvel, onde havia um botãozinho branco a um lado da abertura para os joelhos. Se um deles fizesse um gesto minimamente estranho, ela apertaria o botão, chamando primeiro seu amigo postado lá fora com a prancheta e, em seguida, a maioria dos seguranças particulares em Derry. E sou eu que ela está observando com maior atenção, porque sou homem, pensou Ralph. Quando Lois se aproximou da mesa de recepção, Ralph teve um pensamento inquietante. Dada a atmosfera atual em Derry, aquele tipo de discriminação sexual, inconsciente, mas muito real, poderia acabar machucando essa mulher bonita de cabelos escuros, e talvez até matando-a. Lembrou-se que Lady Decker lhe dissera que um dos elementos do quadro de malucos de Ed era uma mulher. Pele macilenta, muita acne, óculos de lentes tão grossas que faziam seus olhos parecerem ovos pochês. Sandra de Tal chamava-se. E se Sandra de Tal se aproximasse da mesa da senhora Richards, como Lois estava fazendo agora, primeiro abrindo e depois metendo a mão dentro da bolsa, será que a mulher revestida daquela aura verde floresta teria apertado o botão de alarme? Você provavelmente não se lembra de mim, Bárbara, Lois ia dizendo, porque não nos vemos muito desde que você estava na faculdade e namorava o filho do Sparky Myers. Meu Deus, Lane Sparkmeyer, não penso nele há anos, disse Barbara Richards e deu uma risadinha inibida. Mas me lembro de você. Lois Delancey, a parceira de pôquer de tia Simone. Puxa, vocês ainda jogam? O nome é Chase e não Delancey, e ainda jogamos. Lois parecia encantada que Bárbara se lembrasse dela, e Ralph rezou que não se esquecesse do que tinham vindo fazer ali. Não precisava ter se preocupado. Pois bem, Simone me pediu para mandar um recado a Gretchen Tilbury. Tirou um pedaço de papel da bolsa. Será que você poderia entregar a ela? Duvido muito que consiga até mesmo falar com Gretchen pelo telefone hoje, Richards disse. Ela está tão ocupada quanto todos nós, até mais ocupada. Acredito. Lois deu uma risadinha surpreendentemente autêntica. Mas acho que isso não é realmente urgente. Gretchen tem uma sobrinha que recebeu uma bolsa de estudos integral na Universidade de New Hampshire. Você já reparou que dá muito mais trabalho encontrar as pessoas quando se tem más notícias para transmitir? É estranho, não é? Acho que sim, respondeu Richards, estendendo a mão para o papel dobrado. Em todo caso, terei prazer em colocar isso na... Lois segurou-a pelo pulso, e um lampejo de luz cinzenta, tão forte que Ralph teve de apertar os olhos para protegê-los do ofuscamento, subiu pelo braço, ombro e pescoço da mulher. Girou em torno de sua cabeça como uma breve auréola e desapareceu. Não, não desapareceu, Ralph pensou. Submergiu. Que foi isso? A faxineira perguntou desconfiada. Que tiro foi esse? O cano de descarga de um carro, falou Ralph. Só isso. Murmurou a mulher. A porra dos homens pensam que sabem tudo.
Você ouviu isso, Barbie? Ouvi, confirmou Richards. Pareceu perfeitamente normal a Ralph, e ele sabia que a faxineira não poderia ver a névoa cinza-pérola que agora lhe toldava os olhos. Acho que ele tem razão. Mas quer verificar com o Peter lá fora? Cuidado nunca é demais. Pode apostar, porra, disse a faxineira. A mulher descansou a garrafa de limpa-vidros no chão, cruzou o saguão até a entrada, lançando a Ralph um olhar azedo final que dizia: Você é velho, mas aposto, porra, que você ainda tem um pênis aí embaixo em algum lugar. E saiu. Assim que ela se foi, Lois se debruçou por cima da mesa. Bárbara, meu amigo e eu temos de falar com a Gretchen agora de manhã, cara a cara. Ela não está aqui. Está em High Ridge. Me diz como é que se chega lá. O olhar de Richard desvagou até a Ralph. Ele achou suas órbitas cinzentas e sem pupilas profundamente perturbadoras. Era como ver uma escultura clássica que, por alguma razão, tivesse ganhado vida. E sua aura verde escura também empalidecera consideravelmente. Não, pensou. Apenas foi temporariamente sobreposta pelo cinza de luz. Lois deu uma rápida espiada em volta, acompanhando o olhar de Bárbara Richards para Ralph, e então tornou a Bárbara. Ele é homem, mas desta vez não tem problema, prometo. Nenhum de nós dois pretende fazer mal a Gretchen Tiburi ou a qualquer outra mulher em High Ridge, mas precisamos falar com ela. Por isso, nos diga como chegar lá. Ela tocou a mão de Richard de novo, e outro relâmpago cinza subiu pelo braço da moça. Não vai machucá-la, alertou Ralph. Não vou, mas ela vai falar. Lois se curvou mais para perto de Richards. Onde fica? Vamos, Bárbara. Você pega a estrada 33 saindo de Derry, ela explicou. A estrada velha para Newport. Uns 16 quilômetros depois, você vai ver um casarão vermelho de fazenda à esquerda. Há 2 galpões atrás da casa. Você toma a primeira estrada à esquerda e depois... A faxineira voltou. Peter não ouviu. Ela parou bruscamente. Talvez porque não gostasse do jeito com que Louis se debruçava sobre a mesa da amiga. Talvez porque não gostasse do olhar vago da amiga. Bárbara, você está bem... Fique quieta. Alf disse em tom baixo e simpático. Elas estão conversando. E segurou o braço da faxineira logo acima do cotovelo, sentindo uma palpitação energética breve, mais forte. Por um momento, todas as cores do mundo ficaram mais luminosas. O nome da faxineira era Rachel Anderson. Fora casada uma vez com um homem que lhe batia com brutalidade e frequência, até desaparecer 8 anos atrás. Agora ela tinha um cachorro e as amigas da Woman Care lhe bastavam. Ah, é claro. Rachel Anderson disse numa voz pensativa e sonhadora. Elas estão conversando e Peter disse que está tudo bem. Por isso, acho que é melhor ficar calada. Que boa ideia! Exclamou Ralph, ainda segurando seu braço de leve. Lois deu uma espiada rápida para confirmar se Ralph tinha a situação sob controle e voltou sua atenção para Bárbara Richards. Vire à esquerda depois do casarão vermelho de fazenda com os 2 galpões. Tudo bem, isso entendi. E depois? Você vai entrar numa estrada de terra que sobe uma longa encosta, mais ou menos uns 2,5 quilômetros, e termina numa casa branca de fazenda. É High Ridge. Tem a vista mais linda? Acredito, disse Lois. Bárbara, foi ótimo reencontrar você. Agora, meu amigo e eu... Foi ótimo ver você também, Lois. Richards disse num tom distante e desinteressado. Agora, meu amigo e eu vamos embora. Está tudo bem. Que bom. Você não precisa lembrar nada disso, falou Lois. Claro que não. Lois começou a se virar, então voltou e recolheu o pedaço de papel que tirara da bolsa. Caíra na mesa quando Lois agarrara o pulso da moça. Por que você não retoma seu serviço, Rachel? Ralph perguntou à faxineira. E foi soltando seu braço devagarinho, pronto para tornar a segurá-lo se ela desse sinal de precisar de um reforço. É melhor eu retomar meu serviço, ela repetiu, parecendo mais simpática. Quero terminar aqui até o meu dia para poder ir a High Ridge ajudar a fazer os cartazes. Lois juntou-se a Ralph enquanto Rachel Anderson voltava para seu carrinho de materiais de limpeza. Lois parecia ao mesmo tempo admirada e ligeiramente trêmula. Elas vão ficar bem, não vão, Ralph? Vão, tenho certeza que vão. E você, está bem? Não vai desmaiar nem nada do gênero? Estou bem. Você guardou as instruções? Claro. Ela estava descrevendo o lugar onde ficavam os pomares Barrett.
Caroline e eu costumávamos ir lá todo outono para apanhar maçãs e comprar cidra até que eles venderam o lugar no início da década de 80. E pensar que agora aquilo é o High Ride. Deixa o assombro para depois, Ralph. Estou realmente morrendo de fome. Está bem. Vou falar nisso. Que havia no bilhete? O bilhete da sobrinha com bolsa integral da UNH. Ela deu um sorrisinho e lhe entregou o bilhete. Era sua conta de luz do mês de setembro. 6. Conseguiram deixar o recado? Perguntou a segurança quando eles saíram e começaram a descer pela calçadinha. Conseguimos, obrigada. Lois tornou a lampejar o sorriso de 1 megawatt. Não parou, porém, e sua mão apertava a de Ralph com muita força. Ele sabia como ela estava se sentindo e não fazia a menor ideia de quanto tempo as sugestões que tinham dado às duas mulheres durariam. Que bom, retrucou o guarda, acompanhando-os até o fim do caminho. Vai ser um dia muito, muito esticado. Vou ficar feliz quando terminar. Sabe quantos seguranças vamos ter aqui do meio-dia à meia-noite? 12. E isso é só aqui. Vão ter mais de 40 no centro cívico, além dos tiras locais. E não vai adiantar nada, pensou Ralph. E para quê? Para uma loura decidida a deitar a falação. E olhou para Lois como se esperasse que o acusasse de ser um porco chauvinista. Mas Lois apenas renovou seu sorriso. Espero que tudo corra bem para o senhor, seu guarda, disse Ralph e conduziu Lois ao carro estacionado do outro lado da rua. Deu partida e penosamente fez um balão na entrada da Woman Care, esperando que Barbara Richards, Rich Anderson ou as duas saíssem correndo pela porta da rua, de olhos arregalados e os dedos em riste. Finalmente conseguiu apontar o Oldsmobile na direção certa e deixou escapar um longo suspiro de alívio. Lois virou-se para ele, acenando com a cabeça compreensivamente. Pensei que eu é que era o vendedor, disse Ralph. Mas olha, nunca vi um papo de vendas igual ao seu. Lois sorriu dengosa e cruzou as mãos no colo. Aproximavam-se da garagem do hospital quando Trigger saiu correndo da cabine, acenando com os braços. O primeiro pensamento de Ralph foi que afinal não conseguiram dar-o fora sem confusão. O segurança com a prancheta teria percebido alguma coisa suspeita e telefonado ou passado um rádio para Trigger parar o carro. Então viu sua expressão, ofegante mas feliz, e o que Trigger segurava na mão direita. Era uma carteira preta muito velha e muito surrada. Ela se abria e fechava como uma boca sem dentes a cada aceno do braço de Trigger. Não se preocupe, disse Ralph, reduzindo a marcha do Oldsmobile. Não sei o que ele quer, mas tenho certeza de que não há nenhum problema, pelo menos por enquanto. Não me interessa o que ele quer. Eu só quero dar-o fora daqui e comer alguma coisa. Se ele começar a lhe mostrar fotos de pescarias, Ralph, eu mesma vou meter o pé no acelerador. Amém, disse Ralph, sabendo perfeitamente que não era a foto de pescaria que Trigger Vachon estava pensando. Não via com muita clareza o que seria, mas de uma coisa estava certo. Nada acontecia por acaso, não mais. Era o desígnio em ritmo de vingança. Parou ao lado de Trigger e apertou o botão para baixar a janela. Ela desceu com um rangido de má vontade. — Ei, Ralph! Trigger exclamou. — Achei que não ia conseguir alcançar você. — Que foi, Trigger? Estamos meio com pressa. — Sei. Isso só vai levar um segundo. Está mesmo aqui na minha carteira, Ralph. Cara, guardo todos os meus papéis aqui e nunca perco um. Ele abriu as mandíbulas frouxas da velha carteira, deixando à mostra algumas notas amassadas, uma sanfona de fotos, e não é que Ralph vislumbrou uma foto de Trigger erguendo uma enorme pesca, e o que lhe pareceram, no mínimo, 40 cartões de visita, na maioria vincados em moles de velhos. Trigger começou a repassá-los com a velocidade de um caixa de banco veterano contando dinheiro. — Nunca jogo essas coisas fora, Trigger comentou. São ótimos para tomar notas, melhor do que caderninho, e de graça. Me dá só um segundo. Ora, droga, onde foi que você se meteu? Lois lançou a Ralph um olhar impaciente e preocupado e apontou para a estrada. Ralph fingiu não ver o olhar nem o gesto. Começara a sentir um estranho formigamento no peito. Mentalmente, viu-se estendendo o dedo indicador e desenhar uma coisa no vapor que embaçava o para-brisas do furgão de Trigger em consequência da tempestade de verão há 15 meses. Chuva fria em um dia quente. — Ralph, você lembra do cachecol que Deep Pino estava usando naquele dia? Branco com os desenhos vermelhos? — Lembro, disse Ralph. — Chupador. É de xingar o grandalhão. Fodeu a mãe e ainda lambeu a buceta dela. E lembrava-se do cachecol também. Claro que sim.
Mas a coisa vermelha não era uma mancha, nem uma padronagem sem sentido. Era um ideograma ou vários. O repentino frio no fundo do estômago informou a Ralph que Trigger podia parar de repassar aqueles cartões de visita. Ele sabia do que se tratava. Sabia. Você esteve na guerra, Ralph? Trigger perguntou. Na grande? A número 2? De certa maneira, sim. Ralph respondeu. Lutei a maior parte do tempo no Texas. Fui para o exterior no começo de 45, mas fiquei num escalão de retaguarda a guerra toda. Trigger concordou. Você está falando da Europa. Não teve escalão de retaguarda no Pacífico, não no fim. Inglaterra, disse Ralph. Depois Alemanha. Trigger continuava a acenar com a cabeça, satisfeito. Se você tivesse estado no Pacífico, saberia que aquela coisa no cachecol não era chinês. Era japonês, não era? Não era, Trigger? Trigger concordou. Em uma das mãos, segurava um cartão de visitas que puxara do maço. No verso, Ralph viu um esboço tosco do símbolo duplo que havia no cachecol de Ed. O símbolo duplo que ele desenhara no vapor do para-brisas. De que é que vocês estão falando? Lois perguntou. Não parecia impaciente, mas simplesmente apavorada. Devia ter imaginado. Ralph se ouviu dizendo numa voz fraca e horrorizada. Devia ter imaginado mesmo. Imaginado o quê? Ela o agarrou pelo ombro e o sacudiu. Imaginado o quê? Ele não respondeu. Sentindo-se como se sonhasse, estendeu a mão e apanhou o cartão. Trigger Vachon parara de sorrir, e seus olhos escuros estudaram o rosto de Ralph gravemente. Copiei o desenho antes que o vapor escorresse pelo para-brisa. Trigger falou. Porque sabia que já tinha visto isso antes, e quando cheguei em casa naquela noite, descobri onde. Meu irmão mais velho, Marcel, lutou o último ano da guerra no Pacífico. Uma das coisas que trouxe de lembrança foi um cachecol com um desenho igualzinho, naquele mesmo vermelho. Perguntei a ele só para ter certeza, e ele reproduziu o desenho neste cartão. Trigger apontou para o cartão que Ralph segurava entre os dedos. Queria dizer isso a você assim que o encontrasse de novo, mas me esqueci até hoje. Fiquei contente de ter finalmente me lembrado, mas olhando para você, acho que teria sido melhor que continuasse esquecido. Não, está tudo bem. Lois tirou o cartão da mão dele. Que é isso? Que significa? Conto depois. Ralph procurou a alavanca de marchas. Sentia o coração como uma pedra no peito. Lois olhava para os símbolos no verso do cartão, virando o lado impresso para Ralph. E de Foster Wells e Drysdale lia-se. Abaixo, o irmão mais velho de Trigger escrevera uma única palavra em letras de imprensa. Kamikaze.